A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque nelas vocês têm vida eterna. Se tem vida eterna na Bíblia, será que não tem resposta para as nossas indagações do dia a dia? Sabe qual é o problema? É que nós temos preguiça de estudar o livro sagrado. Mas a proposta aqui desse quadro, desse programa, Loucos por Resposta, é exatamente tentar te esclarecer tudo à luz da Bíblia, como vou fazer agora com a pergunta da Rafaela. A Rafaela mandou para mim a seguinte pergunta: pastor, gostaria de saber se é correto uma pessoa doente que usa remédios para seu tratamento e os pais tirarem os remédios da criança por acreditar que Deus a curou. O que os pais ou pessoas devem fazer diante de uma doença? Então vamos para a Bíblia depressa, porque uma pergunta dessa aqui, se a gente não tiver ligado, se a gente não tiver firmado na palavra, a gente vacila. Vamos ler o que está aqui, então, 1 Coríntios 14, a partir do verso 22. Diz assim: assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. A verdade é que fé é uma situação muito particular. Tem pessoas que creem, tem pessoas que não creem, tem pessoas que creem um pouco, tem pessoas que creem receosamente, tem gente que crê e abandona tudo, tem gente que crê, mas ainda fica ali apegado. Então o texto está dizendo assim, que você creia entre você e Deus, que da forma que você crê, você creia entre você e Deus, que você não imponha o seu jeito de crer sobre ninguém. Então, por exemplo, a pessoa crê que está curada e para de tomar os remédios, ou tira os remédios do próprio filho. Olha, quem sou eu para poder dizer para essa pessoa que ela não pode fazer isso? Agora, eu, Lucinho, se fosse comigo ou com um dos meus filhos, se Cristo curou, e se eu creio que Ele curou, a prova de que Ele curou não é que eu vou tirar os remédios dele, mas é que ele pode continuar a tomar os remédios, eu vou fazer o exame e vai acusar que não tem mais nada. Por que eu tenho que tirar o remédio antes? Agora alguém vai dizer, não, mas se foi curado, tem que tirar o remédio. Que permaneça isso entre você e Deus. Pastor, mas e se a pessoa morrer? Olha, se ela fez isso com ela mesma, ela foi responsável pelo próprio ato. Mas se ela fez isso com uma criança, aí ela vai ter que responder. Por quê? Porque essa fé causou prejuízo de uma outra pessoa. Por isso, fé nunca é uma questão que você impõe sobre ninguém. Uma certa vez, a gente encontrou na rua uma pessoa, e a pessoa estava assim, bem feia, desfigurada, despenteada. E aí a gente falou, por que você está assim? Ah, porque fulano de tal fez um voto para Deus de que eu andaria assim durante um tempo. Ah, mas como assim? Fulano fez um voto, fulano falou com Deus que ia fazer você andar assim? Isso não existe. Então você não impõe nada sobre ninguém. Então a resposta é essa. Você vai manter a sua fé entre você e o Senhor. O texto está dizendo, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Você aprovou uma coisa? Vai nisso até o fim. Não imponha isso sobre ninguém. Mas a minha palavra agora, dando um conselho, principalmente para os pais que me ouvem, você tem um filho doente, orou, creu na cura, segue dando remédio para a criança, marca com o médico, pega lá o resultado de que está negativo, de que não tem mais a doença, e aí você descontinua o remédio. Para quê? Para não escandalizar as pessoas, para não haver problema nenhum, e para que você também amanhã não tenha que responder diante da lei, por um prejuízo causado ao seu filho. É uma questão delicada, mas essa é a minha opinião aqui dentro da palavra de Deus.